Olá pessoal, me chamo João Pedro. Eu me chamo João Luiz e hoje eu vou apresentar para vocês um guia rápido sobre três culturas muito importantes no Brasil: a cultura da laranja, da mandioca e a cultura do milho. A agricultura é essencial para o nosso país e essas três culturas são de suma importância tanto para importação quanto para exportação dos produtos. Porém, essas culturas estão sujeitas a doenças que podem afetar a produtividade e a qualidade dessas culturas. Bom pessoal, eu vim falar um pouco de três doenças do milho que atacaram muito as nossas plantas durante essa safrinha, que são a cercosporiose, a mancha branca e o enfesamento vermelho. A cercosporiose e a mancha branca são doenças fúngicas e o enfesamento vermelho é uma virose. Pessoal, aqui temos uma folha contaminada com cercosporiose, que, como eu já falei, é uma doença fúngica causada pelo fungo Cercospora zeamaides, que tem como transmissão a entrada deste fungo, dos esporos deste fungo, via estômatos da planta ou feridas. Que esse fungo também, ele fica armazenado nos restos culturais. Por isso que acontece essa contaminação. Os esporos ficam armazenados ali nos restos culturais e por chuva ou vento acabam contaminando folhas saudáveis. Agora, pessoal, temos aqui uma folha de milho contaminada com mancha branca, que é causada pelo fungo Phaseosfaria maides, que também tem como vetor os esporos, né? E a transmissão desse fungo é feita da seguinte maneira: o fungo se instala na planta através de estruturas reprodutivas dispersas no ar, que no caso seriam os esporos, né? Esses esporos vêm junto com o vento. E condições úmidas e quentes favorecem o desenvolvimento desse fungo que acomete tanto nossas plantas de milho. Pessoal, agora temos aqui uma folha de milho contaminada com enfesamento vermelho, que é bem característico por conta dessas estrias avermelhadas paralelas às nervuras. Esta doença viral é causada por, pelos espiroplasmas, né, que são transmitidos pela cigarrinha do milho, a Dalbus maides, que é o vetor deste vírus, né? A cigarrinha contaminada com o vírus suga a seiva da planta, a contaminando também. E temos esses sintomas bem característicos. Pessoal, depois desses três exemplos práticos dessas doenças, eu vim falar um pouquinho sobre o controle delas. As doenças fúngicas a gente pode tanto tratar no tratamento de semente com fungicidas sistêmicos, tanto nas aplicações em fases mais avançadas da planta, de fungicidas químicos, tanto sistêmicos quanto de contato, para matar esses esporos e conter essas doenças dentro da planta. Já o enfesamento vermelho, para a gente controlar ele, a gente tem que controlar o vetor. Se a gente tem uma planta infectada no meio da nossa lavoura e tem uma cigarrinha que seja, se ela se contaminar com esse vírus, se ela sugar essa seiva desta planta e se contaminar com esse vírus, ela vai contaminar outras plantas e assim tomando conta da lavoura inteira. Então, o controle tanto pode ser químico quanto biológico e também controlar plantas hospedeiras da cigarrinha, para que ela não se reproduza e não venha atacar o milho na safra do milho. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a cultura da laranja e suas três principais doenças que está presente no nosso estado e também no país, que é o green, a pinta preta e o cancro. Bom, pessoal, aqui temos uma folha com a doença do green, que ela é causada pela bactéria Candidatus liveribacter, que o vetor dela é o psilídeo. Porém, o psilídeo ele é apenas o vetor da doença. A doença está presente na planta. O vetor chega até a planta, se alimenta dela através da picada e quando ele sai dessa planta e vai para outra planta, ele acaba infectando a outra planta, sendo assim efetivamente causando a infecção de praticamente todo o pomar. É importante ressaltar que essa doença ainda não tem cura e o controle depende da erradicação de plantas para controle do vetor. Agora estamos aqui com uma folha
cítrica com a presença do fungo da pinta preta, que é o Phylloxera citricarpa, que tem como vetor os esporos que são levados pelo vento ou também pela chuva. E sua transmissão é quando os esporos se fixam no fruto e na folha, especialmente em períodos chuvosos e mais quentes. É importante ressaltar que o fungo permanece em restos culturais do solo ou também na planta ou em plantas novas. Aqui temos uma folha da cultura da laranja com a presença do cancro cítrico, que é causada pela bactéria Xanthomonas citri. E o vetor dela é causado por várias situações, como gotas da chuva, vento, ferramentas contaminadas, insetos e até pessoas, via toques ou até na roupa dos seres humanos. E a transmissão é feita pela bactéria, que ela penetra nas feridas naturais ou provocadas, como chuva de granizo ou poda drástica nos pomares. E é importante ressaltar que a disseminação é favorecida por alta umidade e temperaturas quentes. Bom, pessoal, agora eu vim falar das doenças que nós encontramos nas mandiocas aqui da nossa região, que foram as mais encontradas, que são a antracnose, o vírus do mosaico da mandioca e a bacteriose da mandioca. Bom, pessoal, temos uma folha de mandioca contaminada com antracnose, que é uma doença fúngica causada pelo fungo Coletotrichum glosporioides, que tem sua transmissão ocorrida por esporos, que são as células reprodutoras do fungo, e essa transmissão ela ocorre por penetração de feridas ou diretamente em tecidos jovens. Aqui temos uma folha de mandioca contaminada com a bacteriose da mandioca, que é causada pela bactéria Xanthomonas axonopodes, que tem como vetor as gotas de chuva, ferramentas contaminadas e até o manuseio errado humano. E a sua transmissão ocorre pela penetração de colunas bacterianas por ferimentos, principalmente após podas ou lesões mecânicas. Pessoal, aqui temos uma folha de mandioca contaminada com a virose do mosaico da mandioca. Podemos ver aqui os sintomas de mosaico, que são partes mais claras e mais escuras na folha, que é uma doença viral, causada por um vírus, que é o vírus do mosaico da mandioca, ou CMV, que é o que tem como vetor a mosca branca. E a sua transmissão é por conta da mosca branca ser um inseto picador e sugador, e quando ela está contaminada com esse vírus e vai sugar a seiva da planta, ela acaba transmitindo esse vírus para esta planta. Pessoal, então eu vim falar um pouco sobre os métodos de controle dessas três doenças que eu acabei de falar. A bacteriose é mais complicada de se controlar por conta de ser uma bactéria e nós não temos antibióticos que eliminem esta bactéria, registrados para plantas. Então, o que a gente tem que fazer seria eliminar os restos culturais que estão contaminados com essas bactérias, que podem ser contaminadas, prevenir esta contaminação. E já na antracnose, que é uma doença fúngica, também essa eliminação dos restos culturais ajudaria, por ele ser um parasita facultativo ali, porque ele também tem sua fase de vida saprófita. A gente pode eliminar os restos culturais, que a gente vai evitar esta contaminação por antracnose. E também o uso de fungicidas químicos. Ou também no tratamento de manivas, que estamos falando de mandioca. Já no vírus do mosaico da mandioca, o que a gente tem que controlar seria a mosca branca, que é o seu vetor, porque o vírus não tem produto contra o vírus. Nós teríamos que controlar o seu vetor, tanto com inseticidas biológicos como inseticidas químicos. Bom, pessoal, nosso objetivo com esse vídeo foi demonstrar um pouquinho sobre a cultura da mandioca, do milho e da laranja e algumas das suas principais doenças em cada uma das culturas. Nosso objetivo com esse vídeo foi transmitir conhecimento a técnicos, agrônomos, produtores e estudantes de agronomia. Então, esse foi o nosso vídeo e muito obrigado por assistir. Obrigado, pessoal.